mas também o companheiro das horas motivadoras que todos nós devemos eleger. Esse é o grande questionamento de nós todos na nossa existência. E estamos aqui, tenho certeza que todos nós que nos encontramos aqui temos um propósito, senão não estaríamos aqui. Se não houvesse propósito em estarmos aqui, certamente nós teríamos buscado outras atividades, que não esta noite. E o grande questionamento que nos devemos intimamente é acerca do propósito existencial de cada um de nós. Qual é a razão de existirmos? Qual é o nosso propósito íntimo, pessoal, de estar aqui, no mundo físico, na vida, nas circunstâncias atuais? Qual é o propósito disso? E devemos nos questionar acerca disso para que possamos encontrar uma razão existencial. Senão, qual é o objetivo de existirmos, de vivermos? Se nós não o temos, não sabemos, qual é a razão de viver? Por que viver? Quais circunstâncias eu devo enfrentar sem um objetivo, sem uma razão, sem um propósito? A dor, as dificuldades, os desafios e mesmo as questões relacionadas à harmonia, à felicidade, ao prazer. Quais são as propostas? Qual é o propósito de tudo isso? Será que nós temos essa resposta íntima? Será que nós nos questionamos acerca disso durante a nossa existência física? Ruth Stout, uma jornalista americana, ela teve a oportunidade de narrar uma experiência, segundo ela, que a marcou profundamente na sua infância, onde ela narra que ela era levada sempre à casa dos avós para passar um período de férias, as férias escolares. Ela tinha por volta de 5, 6 anos de idade. E ela tinha lá primos onde eles se encontravam nas férias. E uma certa época ela foi até a casa dos avós para passar um período de férias com eles. E estando ali, ela viu os primos que choravam. Ela estava debruçada na janela da casa e viu os primos sentados no degrau de entrada da casa, chorando. Então ela foi questioná-los acerca do motivo, por que eles choravam. E eles choravam por causa da morte de um cãozinho da família, querido, que estava ali. E então eles estavam tristes e chorando. E ela mergulhou também nessa tristeza, esse choro, quando o avô a chamou. Ele estava no centro da sala, ele a chamou e disse: Ruth, vem aqui. E levou-a até uma janela e disse: olhe essa janela, o que você vê? Você está vendo as rosas? Aquelas rosas belas que estão florescendo são as mesmas que nós plantamos, eu e você, no inverno passado. E agora elas estão florescendo. E ela então se encanta com as rosas e diz: que maravilha, vovô. Vamos ver o perfume, vamos sentir o perfume dessas rosas. E ela, em estado de êxtase, porque ela não havia percebido que as rosas estavam
crescendo, florescendo. E ela então motiva-se. E ele diz: estás feliz? Ela disse: muito, vovô. Muito feliz em ver essas rosas maravilhosas. E aí o avô dela diz: então, eu queria que você entendesse que na vida de cada um de nós existem duas janelas. A janela da tristeza, que agora há pouco você estava quando viu os seus primos chorando. E a janela da alegria, que agora você se extasia com as flores que você pode ver. Na vida de todos nós, também existem essas duas janelas a todo momento da nossa existência. Nós é que fazemos a escolha por qual janela vamos ver as situações. Eu queria lhe dizer que tenho certeza que você fará sempre a escolha pela janela da alegria. Mas, quando você estiver na janela da alegria, lembre-se que atrás de você existe uma janela da tristeza e que certamente muitas pessoas, outras pessoas, estarão nesta janela da tristeza. Não fique somente na janela da alegria e ignore o resto. Vá até a janela da tristeza e apresente a janela da alegria àqueles outros que ali se encontram. Porque você poderá estar também, vez que outra, em outro momento, na janela da tristeza. Não permaneça o tempo mais do que necessário. Livre-se quanto antes da janela da tristeza e volte a ver a janela da alegria, que está atrás de você e que certamente muitas pessoas estarão na janela da alegria enquanto você está na janela da tristeza. Lembre-se disso. Então, essa jornalista narra essa experiência com o seu avô e diz que isso marcou-a profundamente na sua existência. Ali, ela encontra forças para buscar sempre, constantemente, a janela da alegria, mesmo que esteja atravessando dificuldades, desafios, problemas, porque todos nós, vez que outra, encontramos problemas, encontramos desafios, dificuldades, dores físicas, emocionais, desafios outros, que muitas vezes nos arrastam ao sentimento da amargura, da angústia, do pesar, da descrença, do desamor. Esses são os momentos em que todos vamos enfrentar e enfrentamos vez que outra. Mas a proposta é que nos lembremos de que existe a janela onde nos possamos motivar a existência. Já que existir por si só é um fato extremamente oportuno. Quantos seres não tiveram a oportunidade que estamos tendo agora? Quantas criaturas que poderiam estar, mas não estão vivenciando a experiência física que agora estamos, por N razões, por diversos motivos, dos quais muitos desconhecemos absolutamente. Por essa razão simples, a de existir, devemos dar sentido e buscarmos que esse sentido seja
o de bem viver, buscar motivar-nos a essa condição. Essa proposta vem sendo apresentada a nós pelo Mestre Jesus desde quando esteve entre nós. Há uma narrativa bastante simples e muito corriqueira, que muitas vezes passamos assim, quase que desapercebidas. Quando Jesus está no festim de noivas, de noivado, uma festa de noivado, e é o início da sua jornada praticamente, como um mestre. Ali, também naquele casamento, estão alguns dos seus seguidores, entre eles João. E ali, Jesus é solicitado que auxilie àqueles anfitriões, porque havia acabado o vinho nas festividades e ainda haviam muitas pessoas, havia muita comemoração, mas sem o vinho seria trágico, seria constrangedor para o casal de núpcias apresentarem a festividade sem aquele item relevante. E a mãe do mestre pede a ele que intervenha de alguma forma. E Jesus faz a tradicional transformação da água em vinho e logo os barris são repletados de vinho capitoso, que as pessoas, os convidados, se embevecem do seu sabor de natureza extraordinária. E as festividades ganham um relevante aspecto valioso. Ao final, Pedro interroga a Jesus: Mestre, mas qual a razão de produzir o vinho que embebece as criaturas, que cria nelas uma alegria utópica? Por quê? E Jesus diz a Pedro o seguinte: Pedro, será que tu já vistes a alegria de um amigo atendido a um pedido? Será que você já sentiu a alegria, o prazer, a felicidade de ver um amigo encantar-se, felicitar-se com algo relevante que você possa ter oferecido? Será que isso não fez diferença na vida, motivar a vida do outro? Será que isso não é uma ação efetiva do bem? E Pedro silencia, como nós outros, que muitas vezes buscamos respostas a algumas coisas que nos escapam. Então, façamos essa reflexão acerca da janela da tristeza e a janela da alegria, em que nós somos convidados, vez que outra, a irmos à janela da tristeza, apresentar as possibilidades que a janela da alegria oferece àqueles que estão ali. Na história recente, porque a Segunda Guerra Mundial é bem recente, nos anos de 39, havia uma mulher, Irena Sendler. Ela era uma assistente social que trabalhava em Varsóvia, na Polônia. Quando, naquela data, a Polônia foi invadida pelos alemães, pelos nazistas, e
da invasão nazista, eles estabeleceram em Varsóvia um gueto, onde ali amontoavam judeus, os prisioneiros da guerra, colocados ali naquele gueto em Varsóvia, que esperavam o momento em que eram transferidos para os campos de concentração, a fim de receberem a sentença fatal que ocorreu a milhões deles. E Irena Sandler era uma assistente social, e por conta dos alemães terem medo que aquele gueto estabelecido em Varsóvia pudesse contaminar através de doenças infecto-contagiosas que poderiam se alastrar, inclusive às tropas alemãs que estavam ali, os alemães permitiram que o gueto recebesse assistência de enfermeiros e assistentes sociais para poder conter a perspectiva de uma doença contagiosa, de uma problemática que pudesse se alastrar para o resto da cidade, por conseguinte, as tropas alemãs. E Irena Sandler, quando consegue essa autorização, ela passa a verificar nesse gueto quantas crianças, famílias que estavam ali alojadas como se fossem animais, e ela resolve retirar dali crianças, as que ela pudesse retirar. Então ela tirava crianças do gueto com a desculpa de que elas haviam sido infectadas pelo tifo, pela febre amarela, que poderiam contaminar outros. Ela retirava essas crianças, levando-as para uns lugares mais seguros, e entregava essas crianças para outras famílias polonesas, que davam a essas crianças nomes diferentes, porque elas eram judias, tinham nomes judeus. Então recebiam outros nomes falsos, e para acobertar, ela começou a retirar crianças do gueto, utilizando todas as formas possíveis. Ora enfiava a criança dentro de um saco de batata, retirava, ora dentro de uma caixa de papelão. Ela fazia o que ela podia para retirar quanto mais crianças ela podia retirar. Os seus familiares, os seus pais pediam, porque eles sabiam que iriam ser levados para os campos de concentração, as crianças iam morrer, iam para o trabalho forçado, iam morrer, os seus pais iriam morrer, como de fato ocorreu. Então, em 1944, ela já havia retirado do gueto mais de 2.500 crianças, tendo salvo a vida dessas crianças. Claro, e ela fez uma lista com os nomes das crianças e para que lugar essas crianças estavam sendo levadas. Ela fez uma programação e guardava secretamente. Só que os alemães descobriram que ela estava fazendo e ela foi presa. Em dezembro de 44, ela foi presa, ela foi levada a um local e foi torturada, quebraram seus pés, suas pernas, para que ela revelasse onde estavam essas crianças, para onde ela havia levado essas crianças, e ela resistiu de maneira consistente, não revelou, se manteve íntegra, não revelou ninguém que houvesse participado, que a tivesse ajudado, e se manteve. Claro, foi condenada à morte. Ela aguardava a sentença presa, quando, num dado momento, um soldado veio retirá-la e levá-la para um suposto interrogatório adicional.
e ela foi levada a esse interrogatório. Quando ela saiu, o soldado disse a ela: corra, fuja. E ela correu, fugiu. E, claro, depois descobriram que houve uma instituição em Varsóvia que corrompeu os guardas. 6 guardas foram corrompidos, receberam dinheiro para libertar Irena Sendler. E ela conseguiu fugir. Em 45 a guerra encerrou, ela sobreviveu. Em 2007, se não me engano, 2008, ela foi indicada a Prêmio Nobel da Paz, mas foi uma indicação. Outra pessoa recebeu o Prêmio Nobel, mas ela recebeu uma indicação de Prêmio Nobel da Paz. E em 2008, ela também participou de um evento onde eles conseguiram reunir um número expressivo daquelas crianças que agora já eram adultos, senhores, e ela estava com 90 e tantos anos. Ela foi homenageada na Suíça e eles conseguiram um grupo imenso daqueles que eram as crianças, daquelas 2.500 crianças, algumas estavam presentes e foram agradecê-la. Eram pessoas que já tinham constituído família, estavam tendo uma vida normal, vivos, que produziram a extensão da sua existência, dando à sua existência uma razão, uma identidade, uma percepção de motivo, de objetivo para continuarem existindo. Então, agradeceram a oportunidade que receberam desta mulher, que provavelmente esteve na janela da tristeza, retirando aqueles que ali se encontravam para levá-los à janela da alegria. Essa é a razão pela qual nós existimos. Viktor Emil Frankl, o judeu que é considerado o pai da psicologia humanista, que criou uma técnica terapêutica muito especial, ele diz que ninguém pode viver sem um objetivo existencial. Qualquer que seja a necessidade de se ter um objetivo, uma razão, inclusive para a dor. Por que é que nós sofremos? E aí Frankl nos apresenta a delinquência, o delírio da dor e do sofrimento, a loucura que isso nos causa, é a razão de termos o sofrimento e não termos a razão deste sofrimento, qualquer razão que seja. Quando nós sofremos qualquer circunstância, seja ela uma emoção, uma tristeza, sofrimento emocional ou um sofrimento fisiológico, uma doença, uma problemática, estamos sofrendo, nós temos que encontrar a razão deste sofrimento. Quando nós não encontramos uma razão de sofrer, nós padecemos as circunstâncias mais trágicas do sofrimento. Essa é a razão que leva muitos indivíduos ao suicídio. É quando se sofre, se padece e desconhece uma razão, qualquer que seja, que justifique o porquê de eu estar sofrendo. E ele foi interrogado como psiquiatra, porque ele esteve no campo de concentração de Auschwitz. Ele, austríaco,
foi prisioneiro de guerra na Segunda Guerra, foi levado a Auschwitz. Ele tinha a esposa grávida, os pais e um irmão. Depois da guerra, ele entendeu que havia perdido a esposa grávida, que havia perdido os pais e o irmão, vitimados nos campos de concentração. Ele traz uma narrativa da sua experiência de vida. Psiquiatra, já era conhecido na sua época, nos anos 40, ele era um psiquiatra renomado na Áustria. E ele narra a desidentificação quando ele foi levado para o campo de concentração. Ele tatuaram um número no braço. Ele não era mais gente, não tinha nome. Ele era uma coisa, tinha um número, uma identificação. Ele trata as narrativas das experiências de quando eles eram levados para o trabalho forçado do dia, e quando retornavam, notava que sempre faltavam 2, 3, 4 deles que haviam ficado nos fornos crematórios. Eles iam trabalhar todos os dias no trabalho forçado, perguntando-se: qual de nós estará lá no campo, no forno crematório amanhã? Ele disse que chegou a um ponto de desespero, e com desespero não se vive. Então ele resolveu, determinou-se a eleger um objetivo existencial que fosse para ele o sustento da sua vida. Qual era o seu objetivo? Existir. Eu vou fazer da minha vida o objetivo de sobreviver a essa desgraça à minha volta. Ele narra aqueles que estavam com ele na noite anterior, no dia seguinte eram levados e fuzilados numa fileira, caíam nas valas e eram cobertos de terra imediatamente pelos alemães. Então ele diz que quando ele não tinha razão existencial saudável à sua volta, ele fechava os olhos e buscava na lembrança a companhia da esposa. Quando ele chegava em casa, pendurava o sobretudo no cabide, a esposa vinha receber de braços, apresentando-lhe o jantar. Então ele motivava-se com as lembranças positivas e o estimulava a manter-se existindo, coragem de sobreviver, para efetivamente dar razão existencial à sua vida. Então, depois que terminou a guerra, ele ainda narra a experiência dramática que ele atravessou quando, estando em Auschwitz, chega a notícia que os alemães estavam praticamente derrotados e os alemães reuniram todos ali no campo de concentração e disseram: olha, nós vamos fazer um sorteio e aqueles que forem sorteados, contemplados, eles serão conduzidos aqui, um trem já está aguardando vocês e vai levá-los para a liberdade. A Cruz Vermelha os espera. Então ele, que tinha feito da sua vida o objetivo de sobreviver, o seu número foi contemplado. E ele recebe a notícia que ele havia sido sorteado para ser um daqueles que iriam receber a liberdade. Então ele se motiva: eu fiz da minha vida o objetivo de sobreviver. E quando ele está indo para a plataforma de embarque, um senhor lhe segura o braço, um senhor de idade, cansado, lhe segura o braço e diz-lhe: dá-me seu lugar no trem. Aí vem a liberdade, os russos estão chegando, dá-me seu lugar no trem. Você é mais jovem do que eu não conseguirei resistir a mais um dia neste campo. Eu tenho a vaga lembrança e a impressão de que vou encontrar mulher e filhos que estão em Varsóvia. Dê-me seu lugar no trem. E aí ele reflete que havia perdido a esposa, havia perdido os pais, o irmão.
Ele então olha aquele homem e diz: você tem uma razão existencial maior do que a minha. Eu lhe dou o meu lugar no treino. Eu tenho feito da minha vida o objetivo de sobreviver. Mas eu vou lhe dar essa oportunidade. Vá e conte ao mundo a desgraça que você presenciou aqui, para que isso não aconteça mais. Então ele dá o seu lugar, o homem vai para a plataforma, embarca, e quando o trem se movimenta, o homem lhe dá adeus e ele diz: lá vai a minha vida. Porque aqueles que ficariam no campo de concentração seriam colocados e já estavam cavando as balas para serem colocados à frente da vala, serem fuzilados pelos alemães e já caíram. Então ele vê aquele homem indo embora com a sua vida, com a sua oportunidade de viver. E ele de imediato se lembra: se nada eu fiz na minha vida, pelo menos uma vida eu salvei. Então ele se motiva, diz: a minha vida tem sentido, tem objetivo, tem razão existencial, porque uma vida eu pude salvar. E ele volta para o local onde eles estavam abrigados lá, e à tarde chega a notícia: o trem foi levado para o campo de concentração de Dachau, e eles mandaram que todos descessem e entrassem nas câmaras que eles iam liberar para lavá-los e tirar os piolhos, a fim de entregá-los à Cruz Vermelha limpos. Mas eles liberaram um gás letal que matou a todos. E a história chegou ao campo de concentração de Auschwitz. Então ele se lembrou de uma passagem: aquele que der a sua vida em meu nome, ganhá-la. Mas aquele que a roubar, pensando tê-la, perdê-la. Então ele era judeu, ele se lembra dessa proposta. E naquele momento, naquela tarde, os russos invadiram o campo de concentração de Auschwitz e libertaram todos aqueles que estavam prisioneiros naquele dia. Ele era um deles, que recebeu a liberdade, foi libertado e teve a vida salva. Um psiquiatra famoso vai então falar ao mundo da sua experiência e dizer: a razão existencial tem que ser encontrada pelo ser, para que haja força, coragem existencial, para que nos motivemos à vida, independente das situações que nos ocorram, porque não é da situação que lhe ocorre, é do que você faz com as situações que lhe ocorrem que diz respeito. Porque as situações ocorrem com todos, de diversas formas, situações de dificuldade, de desafio, de dor, de sofrimento. Todos nós enfrentamos uma vez ou outra, uma hora ou outra, um desafio qualquer que nos leve a uma condição. O que nós vamos fazer com isso é que é a razão. Porque nós temos duas janelas, ou seja, nós temos duas opções. Ou vamos para a amargura, para a tristeza, para a angústia, para a decepção, para o desamor, para a entrega, para o fracasso, ou nos motivamos à alegria, a perspectivas positivas, à saúde existencial em todos os sentidos. É uma escolha individual. Estamos constantemente sendo colocados a fazer essas escolhas. É a liberdade que nos é dada de escolher aquilo que queremos. Porque nós não temos ação sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro faz, sobre o que o outro se propõe. Nós temos ação efetiva sobre o que nós fazemos, sobre o que nós nos propomos, sobre o que nós sentimos, sobre o que nós agimos, reagimos.
Então é a sua emoção, os seus sentimentos, os seus pensamentos é que dizem respeito à sua existência, não a do outro. Porque muitas vezes nós nos perdemos nessa jornada olhando para o exterior, para fora, para o outro, para as outras situações. E esquecemos que, em verdade, o que faz a diferença, o que faz notoriamente a mudança, é o que nós fazemos conosco. São as nossas decisões, as nossas atitudes, é que vão nortear aquilo que nós vamos vivenciar. Nós todos iremos atravessar dias difíceis, dias desafiadores, e essa dificuldade tem a intensidade que nós dermos a ela, porque há de se entender que há muitas situações que nem são tão difíceis, mas nós as tornamos impossíveis, porque nos sentimos os mais fracassados, os mais infelizes, os mais desamparados, os mais sem energia, sem possibilidades, porque nós temos a síndrome do coitado, que nos acompanha em a nossa experiência física. É muito melhor ser o coitado, aquele que sofre, aquele que padece, aquele que se entristece, do que ser aquele que tem a saúde para auxiliar, de ser aquele que tem a condição de amar, que tem a possibilidade de perdoar, que tem a força, a energia de sustentar, de aconselhar, de motivar. É muito mais fácil sermos aquele que esperamos que os outros nos atendam, que os outros nos olhem, nos auxiliem, que os outros nos prestem mais carinho, mais amor, porque nós adoramos ser amados. Quem que não gosta de ser amado? Mas quanto de força nós realizamos para amar, para oferecer o melhor àqueles outros? São os próximos, os mais próximos, às vezes alguns um pouco mais distantes. Então, que façamos essa reflexão, e Jesus, o Mestre, nos propõe isso, fazer a escolha pela melhor possibilidade, fazer o atendimento às melhores circunstâncias, imaginar as melhores possibilidades, desejar as melhores condições e acreditar, porque sem a crença, sem a vontade, para encerrarmos, Frankl foi entrevistado, uma das suas últimas entrevistas, que ele morreu em 98, se não estou enganado. Ele foi entrevistado por uma emissora alemã, e a repórter perguntou a ele: mas Dr. Frankl, e aquele indivíduo que não se motiva, que está padecendo dificuldades, aquele que tem uma problemática qualquer que seja, mas que não encontra motivação, razão existencial, como fazer? E ele diz: realmente, há somente uma coisa, a vontade. E a vontade só depende do indivíduo. Ninguém pode viver a vontade do indivíduo por ele. Ele é que deseja, ele é que tem que desejar a mudança, o aspecto. Se isso não ocorrer, ele não realiza. E aí ele narra uma passagem bem rápida, de que nos anos 80, ele recebeu uma carta de um jovem do Texas, um americano, e na carta o americano, na época, não tinha internet, acho que nos anos 70, 80 ainda não tinha internet, então usava-se o correio. E o americano escreve a ele: eu tenho 17 anos e eu sofri um acidente de mergulho, eu fui mergulhar e quebrei o pescoço, estou tetraplégico. Mas eu queria dizer ao senhor que eu quebrei o pescoço, mas o pescoço não me quebrou. Eu não
abandonei a ideia de continuar estudando. Eu estou motivado a me tornar um psicólogo, um psiquiatra, como o senhor. Porque eu sinto que agora essa condição vai me acompanhar para o resto da minha existência. E eu desejo, motivado por essa situação, eu desejo realizar o melhor às pessoas. E através da psicologia, a psiquiatria, eu poderei levar algo de bom às pessoas. E eu sinto uma motivação muito grande por conta dessa situação que eu experiencio. Então, 3 anos depois, o Dr. Frankl convida esse rapaz, que na época tinha 17 anos, estava estudando. 3 anos depois, há um simpósio na Alemanha, e ele convida esse jovem para fazer uma palestra a respeito da sua circunstância e da sua ação efetiva sobre a vida. Porque o jovem não viveu uma pré-ocupação existencial. Ele se ocupou existencialmente e transformou a sua vida em um sentido que lhe motivou a prosseguir existindo. Quando ele se formou em psicologia, em psiquiatria e foi exercer essa atividade para o auxílio àqueles que estavam próximos dele. Então, ele termina a sua palestra na Alemanha, esse jovem, que agora já era psiquiatra, dizendo: eu me torno a pessoa que sou graças a essa condição que experiencio. Portanto, eu não maldigo a condição que estou. Eu bendigo e agradeço a oportunidade que a vida me dá de agir em qualquer circunstância. Assim nós, porque nos preocupamos de coisas, qualquer que seja a situação que nos arraste à janela da tristeza, é uma preocupação. O próprio nome diz: não se ocupa, se preocupa. Porque quando você se preocupa com a saúde, você devia se ocupar da saúde. Então, vai realizar um exercício. O que beneficia a saúde? O exercício. Então, haja, ocupe-se, realize, faça. Não se preocupe. Acumule psiquicamente circunstâncias, dificuldades, pensamentos que não ocupam você efetivamente do ponto de vista da ação efetiva e não vão mudar a sua perspectiva de vida. Pelo contrário, vão arrastá-lo cada vez mais para a janela da tristeza, onde você vai permanecendo, sofrendo, se angustiando e não encontrando uma razão de existir. Portanto, o Mestre Jesus nos chama para que possamos existir de maneira motivadora, feliz e procurar o amor ao próximo como a nós mesmos, a razão existencial. Realizar e o amar ao próximo é fazer qualquer que seja a circunstância, o que se possa a benefício do outro, para retirá-lo da condição, qualquer que seja, de infelicidade. Então, por si só, essa é uma ação que nos causa uma razão de existirmos. Para isso, nós devemos agradecer sempre a oportunidade que nos é dada de existir, para prosseguirmos, a fim de transformar nosso momento, a adquirirmos cada vez mais momentos felizes, motivadores. Nós vamos passar para a segunda parte do trabalho e pediríamos que todos mentalizássemos o melhor à nossa volta.
mentalizássemos as melhores energias que possam ser transferidas àqueles que provavelmente não estão aqui conosco, os quais temos dificuldade na convivência, desafios, desafetos, dissabores, que são aqueles que são as nossas provas existenciais, aqueles que estão próximos ou distantes